É uma grande alegria estar de novo aqui todos os dias. E hoje nós vamos continuar com João Batista. Eu disse que o nosso tema hoje seria produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E é sobre isso que nós vamos falar, porque tem muita gente que não tem a menor ideia do significado disso. Aí, especialmente à medida em que os séculos foram passando, essa afirmação de João, que também é uma afirmação de Jesus, passou a ser cada vez mais compreendida de maneiras completamente distintas do seu significado original, de mudança de mente, que implica em mudança de caráter e de mudança de sentimentos, de pensamentos, é óbvio, e de atitude. A primeira coisa que tem que acontecer é uma mudança de pensamentos. É isso que metanoia significa, que era o coração da mensagem de João Batista. Era arrependimento. E até o batismo dele era batismo com água para arrependimento. A proposta do batismo de João Batista, e ele é chamado de o Batista porque ele batizava, é João, o Batista. Era esse, de que não haveria chance de se começar absolutamente nada novo naquela sociedade do primeiro século em Israel, se não houvesse uma revolução de arrependimento no coração da população e de todos os seus segmentos. Todos os seus segmentos. Não era arrependimento apenas para um grupo, arrependimento apenas para poderosos. Ele convida a todos, porque não há ninguém vivo no planeta Terra que queira ser humanamente saudável, que não faça revisões permanentes de consciência, sem angústia neurótica, sem desespero, mas a mente tem que estar em estado permanente de rechecagem de si mesma. É o que Paulo diz, por exemplo, em Romanos, no capítulo 12, quando nos convida a nos oferecermos, a nos entregarmos integralmente a Deus em todas as perspectivas do ser, e diz que a finalidade é buscar a renovação da nossa mente. É não crer que nós estamos acabados e definitivamente feitos, configurados, modelados na vida. Ao contrário, todos nós somos chamados, somos convocados a vivermos a experiência da renovação do ser, renovação da mente, renovação do entendimento, como Paulo gosta de falar, renovação da maneira de ver, de enxergar, de pensar. Esse é o chamado, para que eu não pare nunca. Eu, pessoalmente, desde que conheci para mim, porque eu já conhecia aqui, intelectualmente o Evangelho, desde que nasci praticamente, ouvindo em casa da minha mãe, da minha avó e todos, nas escolas dominicais para as quais eu era levado criança. Era um menino inteligente, que prestava atenção nas coisas, que concluía, que deduzia. Uma das expressões mais comuns na minha boca, os meus pais diziam, desde que eu tinha uns 3 anos de idade, era
convidar as pessoas a pensarem. Então, alguém começava a falar uma coisa que eu sabia que não estava muito certa, eu dizia, raciocine, fulano, porque era o que eu ouvia meu pai falar para mim. Eu perguntava algumas coisas, ele dizia, não, Caio Fábio, você consegue responder a si mesmo. Você é inteligente o suficiente para responder a você mesmo. Apenas raciocine, meu filho. Comece a raciocinar, me mostre qual é o seu raciocínio, como você, olhando para esse problema, poderia chegar a uma conclusão, a um pensamento. E ele fez isso comigo minha vida toda. E foi assim que eu fui aprendendo a pensar por mim mesmo. Mas com 4 anos eu me lembro, e disso eu mesmo me lembro, 4 anos na porta da Igreja Presbiteriana de Manaus, na rua Silva Ramos, naquele tempo, e quando eu ouvia pessoas falando para um lado, para o outro, eu ficava ali pequenininho, olhando para cima, e andava sempre com os processos de direito do meu pai embaixo do braço, que eu pegava processos velhos, vencidos, lá na minha casa. Eu adorava, ele era advogado, eu adorava aquela história do meu pai advogado, orador, escrevia peças importantes em defesa dos clientes. Então, quando ele dizia mais um processo fechado, ganho e acabado, e às vezes ele levava alguns para casa, ou tinha levado para escrever em casa, e eles ficavam lá, depois de concluídos, até que ele os guardasse no escritório. Então eu adorava pegar um deles, e às vezes ele me dava os menos importantes, e eu ia para a igreja com aquele maço de processo embaixo do braço, com 4 anos de idade, ficava ouvindo as conversas, e de vez em quando alguém falava alguma coisa, eu não aguentava ouvir o que a pessoa estava falando. E aí eu acabava dizendo, raciocine, raciocine, fulano. Aí minha mãe ria demais, e minha avó na porta da igreja, os crentes, achavam tudo aquilo muito interessante, aquele pirralho dizendo, raciocine, fulano. E desde sempre, especialmente depois que eu me converti, passou a ser para mim uma questão de disciplina pessoal, mental, espiritual e de saúde psíquica. Todos os dias eu olhar para dentro de mim mesmo e fazer uma revisão dos meus processos mentais, do meu entendimento, da minha percepção das coisas. Eu tenho aprendido muito, muito, muito. Já vinha aprendendo com os meus filhos, desde que eles nasceram, e o mais velho já tem 47 anos, que é o Ciro. Meus filhos são todos muito adultos. A minha caçulinha tem 39, eu já tenho neta para fazer 24 anos. E eu tenho aprendido demais, demais, e a minha principal escola são esses filhos todos que Deus me deu, com os quais eu aprendo muito sem perguntar nada, só ouvindo, prestando atenção, com o mínimo de intervenção, vendo quais são os raciocínios deles, como eles concluem, e dependendo da conclusão, se não for uma conclusão exatamente saudável, eu peço licença, porque eu não tenho mais criança, peço licença e digo, escuta, meu filho ou meu neto, deixa eu te dizer uma coisa que é a acumulação do meu aprendizado de tantos anos sobre o que você falou. E aí eu aproveito tudo de bom que a pessoa disse, quanto a isso, tudo certo.
É isso mesmo, eu concordo com você. Agora, tem um aspecto que você deveria considerar, que pode não ser tão saudável assim. E aí eu digo o que é, com mansidão, com calma, e explico qual é o meu entendimento segundo o Evangelho, mas sem jogar logo na cara de ninguém. Olha, a Bíblia diz, o Evangelho diz, Jesus diz. Não, eu enuncio o princípio. E aí, a maioria deles, quando ouve o princípio, já sabe de onde vem. Mas às vezes não. Às vezes um neto pergunta, e de onde isso vem? Como é que você chegou a essa conclusão? Eu digo, não. Eu fui concluído por esse pensamento, por essa expressão de ensino. Eu não inventei isso. Eu só sou quem eu sou porque eu fui inventado à medida em que eu fui dando razão a esse princípio, que não é meu, é de Jesus, é do Evangelho. Aí eles, é? E vão ficando cada vez mais interessados, e a gente vai conversando e trocando. Mas eu tenho aprendido muito, muito sobre as novas gerações, tenho atualizado a minha mente, a minha compreensão, a minha percepção, a minha identificação com os dramas contemporâneos desta geração, que é a geração de muitos de vocês, ou de filhos ou de netos de vocês, enfim, é o que está acontecendo no mundo. E eu, geração após geração, não me canso de fazer a minha própria atualização, tendo os princípios de Jesus como balizamento para tudo, porque, como vocês estão cansados de saber, Jesus é a minha chave hermenêutica interpretativa e de conclusão de todas as coisas. Conclusão. Então, João Batista tinha essa convicção de que aquilo tudo que o profeta Isaías disse, que ele tinha sido aquele que viesse como precursor do Messias, teria que trazer como mensagem, ele carrega essa mensagem e anuncia ele próprio a convicção de que ele era o cumprimento de mensagens de Isaías no capítulo 40. Eu sou, ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. É a versão do que ele diz aqui em Mateus 3, e você encontra também em Lucas 3, de maneira um pouco mais expandida. Portanto, quando João Batista fala de arrependimento, e cita o profeta Isaías no capítulo 40, que parece um texto para Andrade Gutierrez, para uma grande empresa de construção, de estradas, de capacidade de nivelamento e de transformação topográfica extraordinária, é algo tão volumoso. Derrubar montes, aterrar vales, acabar com caminhos escabrosos, pedregosos, capazes de ferir, de destruir, de fraturar ossos, aplanar as veredas, torná-las passáveis. Todas essas coisas não são para fora. Nunca foram para fora. Não é obra de uma grande construtora. Afinal de contas, primeiro, isso nem existia. Em segundo lugar,
na antiguidade, algumas poucas potências políticas da Terra tinham esse poder de fazer essas transformações topográficas, como os egípcios tinham tido em algumas ocasiões, como a gente vê o que os hititas fizeram em várias ocasiões. É só você ir à Capadócia, por exemplo, que você vê. Ou você vê os povos mais antigos nas grandes construções que fizeram. Agora, a remoção de montes, a antiguidade praticamente não conheceu. Era mais fácil fazer um monte com entulhos do que remover uma montanha. E faziam voltas enormes por causa de algumas coisas que só muito depois os humanos conseguiram resolver com túneis atravessando de um lado para o outro. Mas tirar do lugar aquela montanha não era alguma coisa que pudesse ser viável nos dias de João Batista, especialmente em Israel. Então é óbvio que ele está falando de outras coisas. E Isaías, 1000 anos antes, ou 800 anos antes de João Batista, não estava falando também de terraplanagem e de grandes obras topográficas. Obviamente, o ambiente dessa reconstrução era o interior, era a mente, eram sentimentos, eram emoções, eram atitudes, eram decisões, era a formatação do caráter, era a produção de toda essa transformação que vinha das diversas e variadas dimensões humanas. Isso tudo começa frequentemente quando você dá razão ao significado da verdade, quando você diz amém para um significado novo, frequentemente totalmente diferente do que você fazia ou praticava. Frequentemente uma coisa que se antagoniza aos seus vícios de pensamento. E você, de repente, em ouvindo, ou em sonhando, ou em refletindo, conclui que aquele princípio que chegou de algum modo, de alguma forma, por alguma via ou meio, até você, é verdade. Frequentemente o coração já tinha sido preparado antes por tristezas, por sofrimentos, por frustrações, por tentativa e erro dezenas de vezes, por estar machucado como vítima de si mesmo e dos seus próprios equívocos. E não raramente são essas frustrações, dores, sentimentos, impedimentos que fomentam, adubam e fertilizam o chão do nosso coração para ficarmos férteis, para desenvolvermos o humus interior, para que a semente do pensamento da vida, da reflexão da vida, encontre algum lugar de agasalho, de umidade, e a gente, com alguma humildade, se abra. E quando a gente começa a se abrir, o que eclode, e começa a pôr pequenas raízes para dentro do nosso ser e se abrir devagar para fora, é o que a gente começa a chamar de o nascimento da consciência mutante e arrependida no nosso coração. Nós fomos feitos e criados para sermos pessoas em permanente estado de evolução, de desenvolvimento. Um ser
que diz eu sou como eu sou, e quem não gostar dê seu jeito ou se mude, está perdido. É uma pessoa sem futuro. É um ser humano sem chance de crescer, de se desenvolver. Vai ser um primata a vida inteira. Um primata que não desenvolveu nenhuma outra forma de evolução pessoal. Ele continua a ser a repetição do tataravô, do bisavô, do avô, do pai, da mãe, do conjunto familiar disfuncional, e ele vai só repetindo essas coisas. E quando você, de algum modo, diz a essa pessoa, ou a vida conta para ela essa história, de modos diversos, de que ela já está dando tanto soco em ponta de faca, se ferindo tanto que já era tempo de concluir outra coisa, e você cansado de ver aquela pessoa se estrumbicar, se arrebentar, se esborrachar contra a existência, diz a ela, não faça assim. E não é raro você ouvir, eu sou assim mesmo. É a tal da música da Gabriela Cravo e Canela, que eu menciono há 50 anos. Desde que essa música me fez pensar a primeira vez, eu assisti a novela Gabriela, não aqui no Brasil, mas algum tempo depois, nos anos 70, em Portugal. Primeira vez que eu fui, fiquei um período longo morando com os meus sogros em Portugal, e a novela parava o país inteiro em Portugal nos anos 70, era a Menina Gabriela. E até o primeiro-ministro Mário Soares marcava as suas falas na televisão para depois da Gabriela Cravo e Canela. E foi lá que eu assisti e foi lá que eu prestei atenção na música. E no karma, e no ciclo fechado de uma música tão linda, de uma poesia maravilhosa, agradável de ouvir, mas uma mentira kármica que não abre espaço para você quebrar o ciclo da mesmice, da repetição, da imutabilidade. Que aí eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim. Gabriela, meu Deus, quem quer que diga isso de si mesmo, botou um teto baixo na cabeça e não haverá luz, não haverá crescimento, não haverá estatura, não haverá desenvolvimento, não haverá mudança, não haverá transformação. Os montes desnecessários, as montanhas de amargura, de preconceito, de ódio, de vingança, nunca serão nivelados na alma, jamais. Os abismos cavados por gerações do nosso ser e mantidos por nós enquanto poetizamos dizendo eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre idiota. A dizer sempre Gabriela, com a Sônia Braga novinha, com aquele corpo de violão toda gostosinha e sensual, parecia que o que ela estava dizendo não tinha nada de errado. Mas se você se abstrair da beleza da mulher e que fazia tudo o que fazia por causa da espontaneidade do seu ser, e se ativer a descrição da música, ela é de uma paralisia, de um estado de estratificação kármica do ser terrível e insuportável, anti-evangelho, porque o que João vem fazer e Isaías tinha profetizado era realizar toda essa obra que descrita aqui, todavia, não é para fora.
Como eu acabei dizendo já a vocês, essa voz que clama em nome do Senhor, endireitai as suas veredas, está falando de caminhos tortos. Tortos. Torne sua vida reta. Simplifique a sua existência. Não labirintize a sua existencialidade num serpenteamento que só provoca não soluções, ou seja, insolubilidade. Ao contrário, simplifique a sua vida. Torne esse caminho reto. Faça isso. E mais, todo vale será aterrado. Essas coisas, esses abismos desnecessários, essas pirambeiras existenciais que a gente carrega no coração, o profeta Isaías disse que precisariam ser aterradas, e João Batista disse: eu vim para fazer isso, para que todo vale seja aterrado, aplainado, sejam nivelados todos os montes e todos os outeiros, todas as escarpas perigosas, sejam colocadas no nível de passabilidade, onde você pode passar, atravessar, onde qualquer um, do menino ao idoso. É um caminho que tem que ser facilitado para todos. Os caminhos tortuosos, labirínticos, serão retificados, colocados em retidão, corrigidos. E os caminhos escabrosos, os caminhos e os cânions perigosos, por onde passar-se pode significar acidente, fratura, morte, serão todos eles aplanados, para que toda a carne veja a salvação de Deus, para que todo ser humano experimente a possibilidade de uma vida boa em Deus. Esse é o significado do arrependimento. Arrependimento tem que produzir essas mudanças. E elas acontecem no único lugar onde eu tenho o poder, desde Adão para cá, em todas as gerações, sem precisar de nenhum aparato especial, nem exterior, de consentir com a mudança, de ser eu mesmo agente, cooperador da minha própria transformação, num estado contínuo de arrependimento, de mudança de mente, de metanoia, de revisão de vida, de olhar para os corações, de perguntar por que que eu tenho tanta antipatia daquela pessoa. E aí, se você tiver a coragem de ir fundo dentro de você, você vai ver que a maior parte das nossas antipatias tem a ver com o espelhamento de partes sombreadas e ocultas de nós mesmos, que nós não temos coragem de encarar nem de tratar, que nós odiamos que elas existam, ainda que latentemente em nós, mas nós odiamos, às vezes nem com tanta consciência, mas inconscientemente, a gente repudia aquela dimensão de nós mesmos que a gente não quer ficar de frente com ela nem encará-la, mas a gente tem a coragem de odiá-la na vida do outro. Frequentemente, as nossas antipatias, a maioria delas, eu diria, nascem daquilo que está oculto na gente, que a gente não quer tratar em nós, nem enxergar em nós, nem lidar com isso em nós. E como é algo que a gente repudia, reprime, rejeita no coração, mas está lá, fica extremamente mais fácil olhar alguém
que a expressão dessas montanhas de pedra do nosso ser, desses caminhos tortuosos, dessas veredas desniveladas, dessas tortuosidades não retificadas, dessas escabrosidades nunca aplanadas dentro de nós e que retardam a graça, a salvação, a saúde de Deus, construindo um ser humano que seja de fato crescentemente a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus, em nós mesmos. E aí a gente olha para o outro e se dá o direito de odiá-lo, odiando-nos, antipatizá-lo, antipatizando-nos. Só que enquanto isso, enquanto a gente vê essa feiura que nos habita no outro, mais horrorosos e piorados nós nos tornamos. Quanto mais eu demoro em enxergar esses caminhos que existem dentro de mim como descaminhos, como tortuosidades, como labirintos inescrutáveis, como escabrosidades não confessáveis que nós mesmos não queremos encarar no nosso ser, quanto mais a gente veda o nosso próprio acesso à autocompreensão, e quanto mais a gente cria uma camada de estratificação de crosta para impedir a nossa viagem lúcida até o interior de nós mesmos, não há chance nenhuma de mudança, de transformação, de cura para o indivíduo. E nenhuma sociedade que não tenha nos seus membros e na sua maioria esse desejo instalado de revisão de vida, de checar o tempo todo se os meus pensamentos são os melhores, se os meus desejos são saudáveis, se os meus sentimentos são aprováveis, se as minhas vontades são passáveis, se elas realizam bens, não só para mim, mas para outros, e não trazem dores, não trazem sofrimentos totalmente desnecessários a pessoas que estão conosco, ou que vivem ao nosso lado, ou que nos queiram bem. Ou seja, se eu não tiver dentro de mim essa capacidade de me enxergar, esse autorreflexo, esse autoespelhamento, esse loop que se volta sobre si mesmo e se vê, se enxerga, se critica, se põe diante da luz da transformação, não há solução possível para mim. Eu posso ir a um terapeuta, ficar 10, 12, 15 anos contando as mesmas histórias, ele de perninhas cruzadas, anotando na mesma tabuleta dele. Aí você pergunta, alguma coisa a dizer? Por favor, doutor. Aí ele chega e diz, não, eu quero que você se escute. Aí você que já está há 15 anos fazendo tudo para não se escutar, que vai lá para falar, mas falar o que você mesmo não ouve enquanto fala, transfere a audição e a escutação para o outro, ao invés de se escutar, você paga alguém para escutar você, para você falar sem se ouvir, e, portanto, tem uma desculpa de dizer que você tem falado de si, mas você fala de si para um outro, que não espelha, na maioria das vezes, nenhum retorno honesto e sincero para você, que não confronta você, que não faz nenhum tipo de neutéteses, de jogar de volta para você a sua própria tese como confrontação, e aí você vai caindo num auto-engano. Eu estou falando
paguei para alguém me ouvir, ele não falou nada, é porque talvez não tenha essa coisa toda para me dar de volta. Aí você estratifica as montanhas desnecessárias, os abismos horrorosos, as escabrosidades, as tortuosidades do seu ser, porque nunca teve coragem de se autoanalisar. Arrependimento é autoanálise. Arrependimento é uma convicção que vem da graça de Deus, é um incômodo, como o incômodo das ostras, que quando penetra uma pedra, ou quando ela absorve alguma casquinha de alguma coisa no fundo do mar, que fica ali machucando, 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 e ela acaba desenvolvendo aquela gosma para proteger-se do ferimento, e a gosma é aquilo que vai endurecer e vai se transformar na pérola. Pois bem, usando isso como uma metáfora, tem muita gente que não transforma dores em pérolas. Ficam só sofrendo as suas próprias dores, vão a um lugar, falam, ou vão a um culto, aí fazem uma catarse, viram os olhos, caem no chão, ou falam essas línguas que nem anjo entende, ninguém, é só toque, 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 sem nenhuma racionalidade, sem nenhum eco que seja devolvido para o próprio coração como autopercepção, sem, portanto, nenhum arrependimento. Por isso você vê nesses avivamentos brasileiros, por exemplo, toda essa algazarra, essa fanfarrice, sem lágrima, sem choro, sem autocompreensão, sem dor, sem autovisitação, sem a decisão da transformação. Agora, o simples fato de eu começar a me enxergar, ou de ter lampejos acerca de mim mesmo, ou de ter uma pulsão que comece a me dizer: se enxerga, rapaz, olha para você mesma, menina. A solução não está fora de você, está dentro de você. A mudança não tem que ser no mundo nem na vida dos outros. A única mudança possível é em ti. Isso acontece por uma mudança de mente. Esse start é pura graça divina. Já é trabalho do Espírito Santo nos provocando. Por isso é que a Escritura diz: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque não tem nada pior do que a gente ouvir a voz de Deus, como vocês estão ouvindo aqui, aí fica ali um falando bobagem para o outro. Tem gente aqui jogando o meu tempo fora, ficam trocando carícias uns com outros. Ah, que bom, cheguei tarde, você lá. Perdendo tempo, jogando o tempo fora. É um pessoal que vem aqui talvez encontrar outro pessoal, ou que, quem sabe, queira pegar 30 segundos de uma fala minha, não estão dispostos a refletirem, a raciocinarem o processo todo. É um nervosismo de ficar falando, é uma agitação mental. A própria participação de muitos de vocês aqui, repetindo as mesmas bobagens que eu leio todo dia, e uns para os outros, e tirando o sossego mental de quem está querendo ouvir, com provocações de uns aos outros, já é um sintoma dessa doença. É um sintoma dessa doença. Quando eu fico vendo esse horror de comentários
Desculpem, amigos, a maioria deles idiotados, totalmente infantilizados. Eu digo, meu Deus, tomara que no meio de todos os que já passaram por aqui, agora nesse instante tem 381 presentes aqui. Mas daqui a pouco, se eu abrisse as minhas referências aqui, eu ia ver que já passaram por aqui hoje umas 2.400 pessoas. E algumas delas só passaram para ver se teve, e são pessoas com boas intenções, vão assistir daqui a pouco, ou vão assistir nos intervalos que possuam durante o dia ou a noite. Mas muita gente vem para não ouvir, vem para ter uma desculpa para si mesmo, dizendo, não, eu ouço o Caio todo dia. Mas a pergunta é, se você me ouve todo dia, existe alguma equivalência entre a mensagem do evangelho puro, verdadeiro, simples, às vezes cáustico, direto, cortante, que eu prego aqui, falando para a natureza humana, para a minha, para a sua e de todos nós, produz algum fruto de mudança? Produz algum fruto de arrependimento? Produz? Muda alguma coisa? Transforma alguma coisa em você? Ou você continua o mesmo idiota, a mesma boba, o mesmo tolo, que me usa como um pretexto cotidiano para dizer, não, hoje eu já ouvi o Caio. Quem dera vocês me ouvissem. Quem dera nesses 50 anos que eu venho pregando o Evangelho, os milhões e milhões e milhões de gerações de evangélicos que me ouviram e me ouvem tivessem crido na palavra. Nós seríamos um outro país, seríamos uma outra igreja, seríamos outra gente. Mas é porque vocês têm ouvido moco, como Jesus disse, e eu repito, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem, tendo possibilidade potencial de coração, fazem-no, todavia, ficar endurecido pelo cinismo, por exemplo, de me ouvir, de me ouvir, de me ouvir, de me usar como um pretexto, sair e dizer, não, eu ouço o Caio todo dia. É o melhor que existe para fazer você entender o Evangelho e tratar de qualquer tema sem fugir da raia. Mas e daí? Se o seu coração é um monte de montanhas escarpadas, inatingíveis, ou de abismos escabrosos, não existe nada reto na sua vida. É tudo labiríntico. É o labirinto do centauro, do minotauro. Teu coração é uma creta de labirintos, de lugares para esconderijos de monstros. E você vem e bota essa capinha e diz, eu ouvi o Caio. É por isso que João Batista já chega enfiando, como ele mesmo diz, o machado na raiz das árvores. É uma expressão sobre a qual nós vamos tratar aqui mais adiante. Quando ele diz, o machado está posto na raiz de toda árvore. Se a árvore for boa, ela vai continuar plantada no chão, absorvendo os nutrientes da vida. Se a árvore for má, ela vai ser cortada. Como Jesus repetiu a mesma exata ideia em João, no capítulo 15, quando ele fala da videira verdadeira. A videira verdadeira, de onde procedem os ramos verdadeiros, a videira é Cristo, e os ramos verdadeiros são os que estão ligados nele.
Mas a gente só sabe se esses ramos são verdadeiros se eles derem fruto. E todo ramo que não der fruto será cortado e lançado fora. Como eu faço na videira aqui da minha casa. Recentemente nós concluímos que ela estava precisando de uma poda geral. Foi toda podada. Agora ela está crescendo outra vez. E porque ela tinha parado de dar frutos. Parou de dar fruto, corta. Joga fora, no lixo, queima. Para que ela produza fruto. E ela está crescendo viçosamente, com toda a chuva que está caindo. E eu estou com a esperança de que ela dê fruto. Do contrário, tem que cortar. E é isso que João está dizendo, ou dá fruto, ou vai ser cortado. E que fruto é esse? É dizer, eu assisto o Caio todo dia. Você está pensando que isso é fruto de alguma coisa? Antes de você chegar aqui, tem legiões de anjos me ouvindo, como Paulo disse aos Efésios. Eu sou assistido pelos principados e potestades, do bem e do mal. Se os nossos olhos espirituais se abrissem, vocês iriam ver a quantidade de anjos aplaudindo essa minha fala, como vocês ouviriam a quantidade de principados do mal, com ódio vociferante de mim e das minhas falas em nome de Jesus. Porque elas vão direto ao ponto. Elas não erram o alvo. Porque elas são exata e completamente baseadas no Espírito de Cristo segundo o Evangelho. E isso tudo começa com um único lugar onde se pode começar alguma coisa que tenha utilidade na vida. Que é o quê? Para quem prestou atenção, a resposta é fácil. Que é o quê? O que é que eu disse no início? Que sem o quê? Que sem arrependimento, sem mudança de mente, não existe esperança para você, nem para mim, nem para ninguém, nem para o mundo, nem para nenhuma sociedade. Não são legislações do STF que transformam o mundo. São consciências. É mudança interior. É a consentimento com as razões de Deus para a vida. É acordo com o amor, com a verdade, com a justiça. É o que produz a possibilidade de transformação pessoal, de transformação conjugal, de transformação familiar, de transformação social. Essa semana passada, por exemplo, a gente viu um vídeo que viralizou e eu até o reproduzi, porque na pureza do meu coração, e eu digo na pureza do meu coração, em espírito e em verdade mesmo, Deus sabe. Quando eu ouvi o hino cantado num supermercado, posso crer no amanhã, porque ele vive, posso crer no amanhã. Me deu uma alegria, porque eu já não ouço esses hinos faz muito tempo. Tudo é guerra, vou pisar, vou bater, vou matar, meu general é Cristo. Deus está todo militarizado, Jesus virou um militar de patente ranqueada, é general! Enfim, é outro Cristo, não é mais o da manjedoura, manso e humilde de coração, não. É um Jesus Pilatos, é um Jesus Júlio César, é um Jesus Domiciano, é um Jesus Gengis Khan, é um Jesus anticristo que está sendo anunciado. Aí quando eu vi, aparentemente, espontaneamente, foi a narrativa que veio no vídeo, alguém começou a cantar
e aquela multidão toda se uniu. Eu falei, meu Deus, que coisa bonita. E repostei para hoje ficar sabendo que é um projeto de flash mob do apóstolo César Augusto, que eu conheço desde que ele tinha 20 anos de idade, ele e o Rodovalho, quando ainda andavam juntos e trabalhavam juntos lá em Goiânia, antes de fundarem esses impérios midiáticos e distantes de Deus, e que só pensam em dinheiro, em poder, em conquista, e em associação com os poderes constituídos, não importa quais sejam. Eu já vi o César Augusto partir dos militares para a democracia. Na democracia, eu ouvia dizer, eu sou Íris Rezende até a morte. Aí, quando ele via que o Íris não iria ganhar a eleição, mais de uma, duas, três, 10 vezes ele me ligou, dizendo, olha, tem um cara aqui do PT que vai ganhar essa eleição, o nome dele é fulano, e você conhece? E eu dizia, conheço. É uma pessoa razoável? Eu dizia, quando era. Ou quando não era, eu dizia, não, não é. Você acha que se eu votar nele, eu vou estar fazendo alguma coisa errada? Eu falei, não, ele parece ser um bom candidato. O resto a gente só vai saber sabendo. E aí, se não for o melhor candidato, você nunca mais vota nele. Ou durante a gestão dele, você enfrenta os erros dele. É assim que a democracia funciona. Aí eu ouvia sair do Íris, que ele dizia que não ia nunca largar, não porque o Íris tivesse feito alguma coisa errada, mas porque não ia ganhar naquele ano, ele já mudava para o outro. E aí ficava amigo do outro, e eu via esse cara mudando de governador e de presidente nesses últimos 40 anos, o tempo todo. É quem estiver no poder. E aí eu vi hoje, no jornal, acho que foi na revista Capital, uma matéria dizendo que era um flash mob que eles organizaram para fazer dentro dos supermercados. E vamos ganhar almas para Jesus. Aí vai a igreja inteira para um supermercado, aí faz um flash mob aparentemente espontâneo. Mas todo mundo que está ali é da igreja, não tem nada espontâneo. Não é sincero nem verdadeiro, é uma estratégia para ver se comove pessoas. Aí, para mim, já deu uma brochada geral, o que eu pensei que tinha sido uma alegria de alguém que contagiou outros, porque hoje em dia todo mundo conhece essa canção, inclusive todos os católicos, carismáticos ou não, conhecem a canção Porque Ele Vive, Eu Posso Crer no Amanhã, que é uma canção linda do Evangelho. Bonita. Aí quando eu li hoje, eu falei, meu Deus, é tudo ensaio, é tudo fake. Eu não tenho absolutamente mais coisa nenhuma espontânea acontecendo. Que coisa horrorosa. E me deu uma profunda tristeza simplesmente porque não é espontâneo, não é sincero, não eclodiu do ovo da verdade, mas da serpente das estratégias e das táticas para levarem pessoas para a igreja para dizimarem mais. Porque não tem ninguém preocupado com a alma de ninguém. A prova disso é que se você for lá numa igreja dessa e pedir um aconselhamento com esse pastor, você não vai receber jamais a ajuda e o aconselhamento. Dele não, ele vai mandar para qualquer outro te atender, mas ele próprio não está nem aí para saber a dor das pessoas, para conhecer, para ajudar, para carregar, para visitar. Ele não tem tempo para pessoas, só tem tempo para projetos, para estratégias, para multidões, para o marketing de reunião que avance a arrecadação. Porque por dentro nunca houve processo nenhum de conversão, de trabalho, de um arrependimento que endireite caminhos, que faça a mente pensar segundo Cristo.
E é exatamente isso que João está fazendo aqui. E dizendo, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. E aí você pergunta, que fruto de arrependimento é esse? Ontem nós começamos a ver que ele olhou aqui o capítulo 3, verso 6 de Mateus, diz que as pessoas iam das circunvizinhanças do Jordão e depois começaram a descer de Jerusalém até lá o Jordão. É uma boa caminhada de descida. E se tem descida, vai ter que ter subida. E chegaram lá os fariseus, muitos deles vindos de Jerusalém. E quando João os viu vindo para o batismo, com aqueles saiões, aquelas roupas, aquelas bugigangas todas, aqueles aparatos, e indo para ser batizados por João, João lhes disse sem dó nem piedade o seguinte, verso 7, vendo João, porém, que muitos fariseus e saduceus, que eu já expliquei milhares de vezes que grupos eles são e o que representavam, vinham ao batismo, disse-lhes, raça, e eu falei ontem dessa raça, desse arianismo, são arianos de natureza de víbora, venenosa, raça de víboras. E eu expliquei sobre essas víboras pequenas, que são as mais venenosas, e a palavra víbora aqui, no texto original, designa essa pequena serpente venenosa, sutil, sorrateira, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer uns para os outros, nós somos da família de Abraão, temos o DNA de Abraão, por isso é que somos superiores, melhores, maiores, pertencemos à igreja de Abraão, porque eu vos afirmo, seus hipócritas, que dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, até de pedras. Quanto mais num processo de reprodução genética. Vocês são apenas filhos dos genes de Abraão, mas não tem nada do DNA espiritual de Abraão em vocês. E foi o que Jesus repetiu várias vezes para eles. E em Mateus 6 e 8, ele repete muito. No capítulo 8, então, é uma paulada direta nesse culto à genética e ao DNA de Abraão, que Jesus faz e conclui o chamando não de filho de Abraão, mas de filhos do diabo. Leiam João 8. De modo que João Batista, antes da pregação de Jesus, já mantinha a mesma consciência de que os piores indivíduos da sociedade em Israel, nos dias dele, João, e de Jesus, eram os religiosos. E aonde quer que a religião ganhe predominância na história humana inteira, aonde houve dominação e conjuminação entre poder político e poder religioso, onde a besta que emerge do mar, que é o poder político, se casa com a besta que emerge da terra, que é o poder religioso, o que sai daí é uma sociedade anticristo, perversa. E a troca de poderes retroalimenta a maldade. A religião vai ficando cada vez pior com os benefícios do Estado ou do governo, e o governo fica cada vez mais perverso